Deus seja louvado, Deus é bom, não é? É ou não? Esse ar assim de início é um ar de coisa boa a gente estar na presença de Deus, não é? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É o lugar onde a gente se fortalece, onde o Senhor renova, revigora, onde o Senhor faz novas todas as coisas. Então, tenha certeza de que Deus está renovando as suas forças, removendo obstáculos, empecilhos, barreiras, e Deus está te levantando. Eu vejo um novo homem e uma nova mulher surgindo nesse dia. Eu vejo um homem encorajado, eu vejo um homem cheio das virtudes do Espírito de Deus para romper com os obstáculos, para avançar, para ser bem-sucedido, para prosperar em tudo aquilo que Deus coloca nas suas mãos. Eu vejo uma mulher visionária, eu vejo uma mulher com o coração aplicado na presença de Deus para sair de toda condição de limitação, de restrição, de paralisia, avançando, prosseguindo para o alvo. A Bíblia nos ensina assim, né? Deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para aquelas que estão adiante de mim. E eu tenho certeza de que Deus tem posto coisas que estão adiante de você, estão à frente de você, para que você não precise olhar para trás. Quem muito olha para trás é porque não consegue entender aquilo que lhe espera lá na frente. Então deixa de olhar para trás e olha para aquilo que Deus coloca adiante dos seus olhos, né? Então avança para aquilo que Deus tem proporcionado para a sua vida. Basta olhar com bons olhos, basta inclinar o coração para entender o plano de Deus, projeto eterno do Pai. E por isso bendizemos, Senhor, o Teu nome. Nos alegramos em Tua presença, Pai, e sabemos, Senhor, que Tu falas conosco. Por isso, Deus, derramamos o nosso coração nessa hora. Meu Senhor, certos de que a Tua voz não falha, porque ela, meu Senhor, é sensível, perceptível ao nosso coração sensível. A Tua voz, meu Senhor, ela nos toca no nosso profundo, e nós conhecemos, meu Senhor, como ovelhas que conhecem a voz do seu pastor. Assim somos nós, ó Deus, ao escutar a Tua voz, bradando, ministrando, Senhor, ecoando dentro de nós e trazendo as revelações, meu Pai, daquelas que são as coisas ocultas e que nos tornam, meu Senhor, reveladas e postas diante dos nossos olhos. Assim nos colocamos diante do Senhor nessa noite, ó Deus, e nos submetemos completa e totalmente à Tua vontade. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela é tudo que nós precisamos. Então, Senhor, nós aplicamos o nosso coração nisso. É a Tua palavra, Pai. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos, ela é tudo que nós precisamos, ó Deus, não somente, Pai, para aquilo que tange ao nosso dia de hoje, mas para aquilo, meu Senhor, que diz respeito ao projeto eterno do Senhor, revelado, Deus, e manifesto sobre cada um de nós. Por isso, Senhor, nessa hora, Deus, move, Pai, do Teu Espírito. Move, Senhor, do Teu Espírito. E sacode, Pai, a nossa alma. Sacode sim, Pai. Sacode a nossa alma, para que não estejamos presos às circunstâncias dessa vida. Mas sacode a nossa alma, Pai, porque é assim que o Senhor nos coloca no nosso lugar. E quando não nos vemos, Pai, no lugar que nós devemos estar, não é porque o Senhor errou, não é porque nós costumamos sair do lugar que o Senhor tem nos posicionado. Então, Deus, em nome de Jesus, nesse dia, Pai, na noite de hoje, Pai, nesse momento, nos coloca no lugar. É isso, Pai, nos coloca no lugar. E no lugar que o Senhor nos colocar, Pai, coloca as pessoas certas. Coloca as pessoas certas, porque nós cremos, Deus, que o Senhor tem colocado pessoas próximas a nós para moldar a nossa natureza, para aperfeiçoar, Pai, o projeto desenhado no Teu coração, para que nós possamos atingir o alvo, Pai, de forma perfeita, ó Deus, e em nossa jornada, caminhada de vida, saberemos que é o Senhor quem coloca diante de nós as pessoas certas que nos conduzirão, nos ajudarão, Pai, estarão fazendo parte, ó Deus, desse roteiro tão extraordinário
que um dia o Senhor escreveu para que nós pudéssemos viver. Muito obrigado, querido Deus, por todas as coisas. O Senhor é bom o tempo todo, a tua bondade, o teu amor nos constrange, Senhor. Ó Deus, e nos alegra sabermos, Senhor, que o Senhor ouve a nossa oração, porque está escrito, ó Deus, que estariam abertos os teus ouvidos e os teus olhos, meu Senhor, atentos à oração que se fizesse nesse lugar. E para a glória do teu nome, sabemos, Pai, que o Senhor nos ouve hoje e sempre, cremos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Compartilhe com os irmãos o texto que está escrito no Salmo 32, o verso 8, o Salmo 32, verso 8, é um salmo davídico, um salmo escrito por Davi, e tem algo muito peculiar, muito especial da parte de Deus para nós. Eu tenho certeza disso, naquilo que o Senhor ministrou ao coração de Davi, exatamente no contexto que ele vivia. O texto do Salmo 32, verso 8, a Bíblia diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Você pode se assentar, glorifique a Deus, exalte ao Senhor, se alegre, porque o Senhor fala contigo nessa noite. Homem de Deus, mulher de Deus, Deus está falando com a igreja nessa noite. O Senhor está se revelando ao seu povo nessa noite. A palavra dele está alcançando o nosso coração. A palavra dele está alcançando por graça. Essa é a revelação clara da graça de Deus. Deus nos permite sermos alcançados por essa palavra. E eu sei que essa palavra, ela vai colocar você no lugar que Deus quer que você esteja. Ela vai colocar você no lugar que Deus deseja que você esteja. E nada vai te prender, e nada vai te segurar, e você terá discernimento, sabedoria espiritual para poder lidar com as circunstâncias da vida e saber como se comportar diante das mais diversas situações. Eu vejo dessa forma, porque o texto que nós lemos do Salmo 32, verso 8, revela o sentimento do coração de Davi, depois dele ter cometido aquele pecado, algo tão terrível, tão letal, que afetou a sua família, afetou a sua descendência. E aquele pecado, que foi o pecado que ele cometeu juntamente com Batseba, o adultério, e depois a autoria intelectual daquele crime que haveria de acontecer, quando ele perderia um dos seus valentes, exatamente para tentar tapar o sol com a peneira. Às vezes as pessoas estão tentando tapar o sol com a peneira e não conseguem entender as circunstâncias, não conseguem assumir as suas responsabilidades, os seus erros. E esse é um salmo que Davi, ele percebe, ele sente o perdão de Deus, porque é o momento que ele confessa a sua natureza frágil. E a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. A gente fala isso costumeiramente na igreja. Quanto mais as pessoas se posicionam de forma arrogante, de forma prepotente, mais difícil se torna a obra transformadora de Deus na vida daquela pessoa, porque ela não se permite. Imagina você que é como se fosse, e como a Bíblia faz esse paralelo comparativo com o oleiro. O oleiro é aquele que manuseia o barro e faz do barro aquilo que bem lhe apraz. E nós conhecemos bem o trabalho do oleiro como quem faz um vaso. E a Bíblia, quando ela aborda o tema vaso de honra, é aquele vaso que é feito segundo os moldes da mão do oleiro. E Deus é quem nos estabelece, é pelas mãos dele, então é pela vontade dele, é a forma dele. Ele nos dá a forma que ele quer. E quando nós fazemos com que a nossa forma prevaleça, talvez você até ache que é uma forma bonita, mas você está deformando o projeto original de Deus. Deformando o projeto original de Deus. A gente vê a vida de Davi destroçada por um ato impensado, por um infortúnio, uma infelicidade, de Davi se deixar levar pela sua posição de rei e desejar a mulher alheia
e para tentar tapar o sol com a peneira, tentar resolver a coisa, se enrolar ainda mais, ficar numa situação ainda mais difícil. Como é que pode alguém ser transformado se sustenta a arrogância? Por isso que eu falei da questão do oleiro. Se o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e a gente precisa se permitir dentro da fragilidade, permitir que Deus possa moldar segundo a vontade dEle. A arrogância é um endurecedor de sentimentos. A prepotência é um enrijecedor de tratamento de Deus. E Deus está querendo tratar, Deus está querendo moldar, Deus está querendo dar forma dEle. Quanto mais assumimos essa posição de que nós somos autônomos, que nós resolvemos as coisas, e para muitas pessoas não precisa sequer a presença de Deus, porque cada um resolve a sua vida e toca a sua vida, mais arrogante aquele coração é, mais prepotente aquele coração é, e mais difícil é ele para ser modelado segundo a vontade do Pai. Davi chegou a esse momento, dado instante da sua história, da sua vida, e revela exatamente esse texto, Salmo 32, essa poesia, esse texto poético em que ele declara o seu pecado, ele revela o seu pecado, ele confessa o seu pecado, e sobretudo ele experimenta o perdão de Deus. É quando ele se permite ser encharcado pela graça de Deus. É quando ele se permite ser trabalhado pela graça de Deus. Porque a reboque da arrogância, a gente vai carregar um monte de coisa que não presta. A gente vai querer sustentar uma imagem que a gente não é. A gente vai querer mostrar alguém que não representa o que de fato nós somos. Pior do que isso, talvez até represente quem você é. Mas o pior de tudo é você não ser representado naquilo que Deus queria e desejaria que você fosse. As pessoas estão tomando outras pessoas como modelo, estão se esquecendo de que o nosso modelo primordial é Jesus. Ele é a referência, Ele é o parâmetro. Nós não precisamos olhar numa celebridade pelo mundão aí fora, porque aquela celebridade talvez precise até mais de Deus do que você precisa. Eu vejo de forma geral que todo mundo precisa de Deus, mas imagina que você, ao menos, você tem uma convivência, você tem uma rotina, você tem uma história de aprendizado, de ser ministrado, de ser instruído na palavra. Por isso imagino que tantas pessoas que talvez você esteja querendo copiar, talvez você acredite que seja um bom modelo, uma boa pessoa para você se espelhar, mas não é. Jesus quer ser esse modelo, Jesus quer ser esse parâmetro. Davi reconhece isso. A gente faz essa transposição de Davi, aquele menino que cuidava de ovelhas, que não era prestigiado, que não tinha um papel social importante, porque sequer ele podia fazer parte do exército, ele não tinha nem o biotipo adequado para aquilo, ele não tinha um respaldo social que o colocasse numa posição vantajosa no exército de Israel, que à época era o sonho para muitos dos jovens. Os jovens queriam fazer parte do exército de Israel. Mas está ali Davi, daquele menino humilde, daquele menino com o coração quebrantado. Agora a gente está falando de um Davi que olha para alguns instantes atrás e ele se dá conta de que ele foi capaz de adulterar com a mulher de um dos seus soldados, um dos seus valentes. E depois, para tentar resolver a situação mal resolvida, ele engendra um plano que depois culmina na morte desse soldado. Eu imagino que naquela oportunidade Davi olha para dentro de si, enxerga quem ele foi no passado e ele chega à conclusão de que ele é um lixo. E é sempre bom a gente ter cuidado quando a gente fala desse assunto, porque parece que a gente fica no camarote como espectadores, assistindo o que está acontecendo na vida alheia, né? A gente olha na vida de Davi e diz assim, poxa, mas Davi, a gente até do lado de cá diz assim, mas como é que ele fez isso? Que besteira, Davi! Se a gente olhar para a nossa vida, em alguma situação, alguma circunstância, a gente está cometendo o mesmo equívoco. Talvez não seja adulterando com ninguém, talvez não seja sendo o articulador de um assassinato de ninguém, mas no comportamento tão delituoso, de andar afastado, de andar distanciado, de andar completamente aquém do plano de Deus, nos colocando numa posição de arrogância, de prepotência, achando que está tudo bem, do nosso jeito de viver, da nossa forma de ser.
olhando para as circunstâncias em redor, e a gente tem um hábito, aliás, diga-se de passagem, um péssimo hábito de não reconhecermos o que Deus está fazendo. Aquele contexto, parece que as pessoas entendem que Deus não está naquele negócio, seja ele um contexto positivo ou negativo. E as pessoas não conseguem enxergar que Deus está nesse negócio. Deus está em nosso meio, irmãos. Deus te trouxe aqui, Deus trouxe as pessoas aqui. Deus te traz, seja na transmissão, seja aqui ao vivo, seja aqui no templo. Deus trouxe você. E se a gente pudesse radiografar isso aqui, a maneira como você está agora, como você está sentado, como você se vestiu, como você tem um acessório preso na sua roupa, o penteado, o sapato, as vestes, o que você está fazendo agora, isso é tudo muito original. Porque tudo isso está acontecendo de uma forma muito articulada, muito sincronizada. E Deus está nesse negócio. E Deus está nesse meio, e Deus está fazendo alguma coisa, produzindo alguma coisa, para que haja alguma resposta no sobrenatural de Deus, para justificar você estar sentado onde você está do lado de quem você está, atrás de quem você está, na frente de quem você está. Há uma razão para tudo isso. Há uma razão para tudo isso. E não diferentemente isso acontece nos nossos dias de vida, não é somente aqui na igreja. Mas as pessoas com quem você se aproxima, as pessoas que estão perto de você, quem são as pessoas do seu ambiente de trabalho, do seu círculo de relacionamento pessoal, pessoas da sua família. Eu sempre ouvi na infância uma frase que dizia assim, minha mãe falava muito disso, especialmente na escola. Há uma preocupação muito grande das mães com relação aos filhos na escola, mesmo porque os pais não podem monitorar o dia a dia do filho dentro da escola. E eu ouvia sempre esse ditado que diz assim, diga-me com quem andas, e eu te direi quem és. E eu sempre recebi essa instrução dos meus pais, no intuito deles dizerem para mim assim, olha, cuidado com quem você está estabelecendo amizade, as pessoas que você vai estar mais próximo. Cuidado com as pessoas que serão parte do seu dia a dia. Você vai passar 5, 6 horas na escola. Você vai passar muito tempo de convivência com essas pessoas. Quem são as pessoas com quem você tem se aproximado? E eu começo a pensar muito na história de Davi. E vendo na história de Davi como foi importante ele entender o contexto e as pessoas que fizeram parte da sua vida. Talvez se você olhar na sua vida, olhar para a sua vida daqui para trás, olhar lá para a sua infância, olhar para o seu crescimento, olhar para os momentos mais difíceis ou mais alegres, mais celebrativos que você já viveu, você vai encontrar pessoas, você vai ter histórias para dizer assim, olha, eu convivi com uma pessoa muito especial. Você vai dizer assim, poxa, eu tive perto de pessoas que não acrescentaram muito na minha vida. E eu vou dizer para você, eu vejo Deus em todas as coisas. Eu vejo Deus forjando a sua natureza, para você saber lidar com as pessoas mais difíceis, com os problemas mais complexos da vida, e vejo Deus levantando pessoas para que pudessem e possam andar com você de mãos dadas, com o intuito, com o objetivo de fazer você viver o propósito de Deus. De fazer você viver o propósito de Deus. Isso é tão importante porque às vezes nós achamos que ter que viver perto de alguém é expor as nossas limitações, as nossas fraquezas. Às vezes a gente acha que alguém pode ofuscar o brilho que você tem. Talvez alguém acredite que se você andar com alguém que é pessoa muito qualificada, muito boa, talvez ele apareça mais do que você. Não sei se você já viveu algo semelhante, um contexto semelhante. Mas as pessoas têm receio de estarem convivendo, partilhando de momentos com pessoas que são tão boas quanto elas. Vamos fazer assim, emitir um determinado juízo de valor, onde as pessoas podem dizer assim, olha, essa pessoa é tão boa quanto eu, ou ela é melhor do que eu, talvez ela pareça mais, e eu fique ofuscado, eu fique um pouquinho, distanciado, meio escondido, meio apagado. Eu quero que você ponha a mão no seu peito e diga assim, Deus colocou em mim um brilho próprio, que não depende de ninguém, depende de mim.
É a presença dele. Esse brilho é a presença dele. A Bíblia fala que ele é o sol de justiça. Ele é esse brilho na sua vida. O que ele te deu, ele deu para você. O que ele constituiu sobre você é para você. Não tem ninguém melhor que você, pior do que você. Tem você melhor do que você mesmo, ou você pior do que você mesmo. Se você está vivendo o plano de Deus, ou se você está rejeitando isso. Ou se você está rejeitando isso. Como é que você se porta diante das mais diversas circunstâncias de vida, sabendo que Deus tem te colocado em todas elas, municiando você de todo o aparato necessário para você ser próspero e bem-sucedido? A vida abundante prometida por Jesus Cristo perpassa por essa certeza. Tenha convicção disso. Deus te dá tudo o que você precisa para você ser bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer. Tudo que você fizer. No livro de Provérbios, o Senhor nos ensina que aquele que anda perto do sábio, sábio se torna. Aqueles que andam distanciados da sabedoria são tolos e vão ser destruídos, vão pagar com o mal, vão sobrar. Mas ser sábio é andar com quem é sábio. É saber quem está perto de você, ou saber lidar com as circunstâncias que apontam a importância daquela pessoa no contexto de vida que você está vivendo. Se nós corrermos a Bíblia em algumas passagens, e eu me lembro agora daquela de Neemias, em que Neemias arrumava ali os muros de Jerusalém, reparava os muros de Jerusalém. Naquele contexto, se levantou uma pessoa chamada Sambalate, se levantou uma pessoa chamada Tobias, e ambos se levantaram contra aquele que era o projeto de Deus. Pergunta a você, isso paralisou Neemias? Paralisou o processo de construção e o plano de restauração dos muros de Jerusalém? Claro que não. Mas aquilo foi um transtorno, aquilo incomodou, aquilo foi um problema? É claro que foi. Você escolhe com quem você quer andar. Você escolhe quem deve fazer parte da sua vida. Você determina quem vai fazer parte da sua caminhada. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Há um consenso popular que diz que você é a média das 5 pessoas com quem você anda e você está mais perto. Então avalie quem é você, porque olhando para dentro de você, talvez você precise reavaliar as pessoas que estão perto de você. Quem são as pessoas que estão perto de você? São aquelas que murmuram, são aquelas que reclamam, são aquelas que julgam, são aquelas que recriminam, são aquelas que são sobremaneira negativas, são aquelas que são reativas, são aquelas que não conseguem entender o contexto do projeto, da realização de Deus em mudar a sua história. Quem são as pessoas que estão perto de você, irmão? Daí a gente entender porque que Davi, nesse momento, passada toda a sua história de menino com o coração temente a Deus, quebrantado, do jovem que derrubou um gigante filisteu, se vê agora numa condição que ele tem que olhar para dentro e dizer assim: poxa, o que é que aconteceu com a minha vida? Foi o que houve comigo. O que foi que aconteceu comigo? Mas é exatamente o contexto em que ele reconhece a sua fraqueza. E ele entende o perdão de Deus. Entende o perdão de Deus. Será que você consegue notar tantas coisas especiais que aconteceram na vida de Davi? E tantas coisas especiais estão acontecendo na sua vida. Na sua vida. Como Deus está trabalhando na construção do seu propósito, ou do propósito dele na sua vida. Como é que Deus está fazendo? A gente só vive o dia, não é assim? A gente só vive. Afinal de contas, basta cada dia o seu próprio mal. E a gente atravessa um dia depois do outro. Imagina você agora ser transportado para uma posição em Deus, onde você vê Ele articulando a sua vida. E você olha assim e vê Deus colocando as pessoas perto de você. E você podendo olhar para cada uma delas e ver assim: poxa, Deus está aperfeiçoando a minha natureza através dessa vida, através dessa pessoa. E você vendo pessoas que você imaginaria assim: olha, não é importante, não é proveitoso eu andar perto dessas, então eu vou me afastar, eu vou me distanciar, não é referência.
mas em tudo eu estou vendo Deus tratando a minha natureza. Imagina você nesse lugar, e você vê Deus fazendo tudo isso, colocando nas suas mãos a missão da escolha. Como você quer viver, o que você vai fazer, como vai ser você, como vai ser você. Olha para a vida de Davi, você vai perceber isso. As pessoas que andaram perto de Davi, você vai ler a história de Davi, o histórico de Davi, você vai pensar assim, mas como assim? Como assim? Davi. E daí eu entendo por que no livro de Atos, capítulo 13, a Bíblia diz, fazendo menção a quem foi Davi. Capítulo 13, versículo 22, a parte B do versículo, o Senhor diz assim: eu vasculhei a terra e achei Davi, filho de Jessé. Era tão importante fazer menção de quem era a pessoa, que o Senhor escreve: achei Davi, o filho de Jessé. Não é o Davi ali, o Davi acolá. Não é, devia ter um monte de Davi naquele tempo, ao longo das gerações. Ele diz assim: eu achei Davi, o filho de Jessé. Não tem como ser outro, não dá para confundir. Eu achei Davi, o filho de Jessé. Ele diz assim: homem conforme o meu coração, ou segundo o meu coração, que vai realizar, que vai cumprir toda a minha vontade. Aí você diz assim: mas era esse Davi? Aquele Davi que adulterou? Aquele Davi que cometeu um assassinato insano e sujou as suas mãos de sangue, tanto quanto aqueles que de fato feriram a espada na guerra? Seria fácil dizer que foi o inimigo, né, que matou, mas toda aquela trama que levou Urias a morrer por causa da vaidade de um coração, do coração de um homem. E Deus dizia assim: esse é o homem segundo o meu coração, esse é o homem conforme o meu coração. Mas como assim? Que paradoxo é esse? Que contrassenso é esse? O coração de Deus é igual ao coração de Davi? Não, é Deus enxergando. Do capítulo 32, Davi reconhecendo: eu errei, eu falhei. Deus reconhece você como homem segundo o coração dele. Deus reconhece você como uma mulher segundo o coração dele. Quando você se sujeita à vontade dele. Quando ele faz menção a Davi, ele diz assim: homem segundo o meu coração, que vai fazer a minha vontade. Ele não está dizendo com isso que Davi não teve vontade. Tanto Davi teve vontade que fez besteira por causa da vontade que ele teve. Você tem vontades. Você tem vontade, e muitas dessas vontades podem te levar para o abismo. Há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida, mas no final são caminhos de morte. Mas o que Deus está dizendo é assim: o homem segundo o meu coração é aquele que faz a minha vontade. E nós rotulamos Davi como homem segundo o coração de Deus, como se você não pudesse ser. Hein, homem? Hein, irmã? Mas se você fizer a vontade dele, você é o homem segundo o coração de Deus. Você é uma mulher segundo o coração de Deus, que está cumprindo a vontade, está realizando a vontade de Deus. Aí então olha para a sua vida e olha para trás. Olha onde você caiu. Olha onde você tropeçou. Me lembrei agora de Apocalipse, falando da igreja de Éfeso. Eu tenho uma coisa contra vós, que deixastes o primeiro amor. Você é paciente, você é operoso, você trabalha, você se dedica, você faz e acontece, mas deixou o primeiro amor. E eu imagino que é Deus dizendo assim: está faltando o coração que se prostra, o coração que serve, o coração que faz a minha vontade. Porque as pessoas estão vivendo a vontade própria, até mesmo dentro da realidade das atividades de igreja, da obra de Deus. Quando as pessoas acham até que estão fazendo para Deus. E eu já ouvi algo tão marcante que dizia assim: você está fazendo a obra de Deus ou a vontade de Deus?
Isso precisa nos tocar para a gente saber onde é que a gente está posicionado, o que é que a gente quer, onde a gente vai chegar, quais são as nossas percepções da nossa existência, do nosso serviço para Ele, o que é que Ele espera de nós, o que é que Ele deseja de nós. E eu imagino que aquele momento, que é o momento que sucede, esse momento de Davi, Salmo 32, sucede aquele instante do adultério, da morte de Urias, é o momento que Davi se reencontra, ou ele se encontra em Deus. E eu fico imaginando se na cabeça de Davi, ele estava fazendo uma retrospectiva, era um flashback, né? Era puxando lá de trás aquilo que ele viveu no passado e lembrando das pessoas que Deus colocou no caminho dele. Será que alguém se lembraria na história da unção de Davi, alguém se lembraria de Samuel? Samuel foi simplesmente o profeta que ungiu. Samuel foi somente o profeta que ungiu. Eu vou dizer mais, Samuel era a pessoa que Davi não poderia rejeitar. Deus levantou uma pessoa, Davi, ele teve como respaldo de Deus a vida de um profeta, e esse profeta, o profeta Samuel, foi um personagem na vida de Davi que mudou a história dele. E eu quero trazer esse sentimento para você. Cuidado com as pessoas que fazem parte da sua vida, porque elas vão moldar a sua história, elas vão escrever a sua história, elas vão determinar quem você vai ser no futuro, quem você vai ser daqui a 1 ano, 5, 10 anos. Essas pessoas que estão próximas a você, que te encorajam ou desencorajam, que alimentam você com esperança, ou te sufocam com descrédito no Evangelho. As pessoas estão próximas de você, quem são elas? Deus levanta Samuel. Agora você imagina, para que Deus levantou Samuel? Na vida de Davi, suscitou uma vida, Samuel, um homem como outro qualquer, mas levantou Samuel para mudar a história de um outro homem. Deus levanta Samuel para mudar a história de Davi, para mudar o curso da história de Israel. Um homem que vivia de uma forma tão humilde, que era Samuel, encontra um outro homem tão humilde, que vivia de uma forma tão humilde, e que está cuidando das ovelhas do seu pai, e que está desacreditado das pessoas, porque ele era ruivo, e era uma referência da porta de entrada do pecado na história do homem, da humanidade. Esse é Davi. A ponto de Samuel chegar perto dos irmãos de Davi e começar a colocar diante de Deus: Deus é esse aqui, olha, esse aqui tem jeito de rei, esse tem porte de rei, e Deus dizer não. Então é esse daqui, Deus? Não, mas como, Deus? Como assim? Esse cara aqui tem porte de rei, o cara é soldado, o cara é respeitado, o cara tem o biotipo, o cara tem a pompa. Não, não é esse, é esse, é esse, é esse. A ponto de Samuel dizer assim: olha, Deus, acho que não tem mais ninguém aqui não. Mas Deus não erra, né, irmão? Mas Deus não erra. E Samuel pergunta: você não tem mais filho nenhum? Não tem mais filho nenhum? Às vezes a gente se enxerga exatamente assim: é um nada, serve para nada, funciona para nada, vai dar para nada. Tem mais ninguém aí? Jessé diz: tem mais um. Tem mais um. Eu fico imaginando Jessé dizendo assim: olha, só tem mais um. Não sei se você vai se agradar, porque se você não se agradou desses aqui, aquele de lá, traz ele. E Deus fala para Samuel: é esse. E as dúvidas na cabeça de Samuel são: mas como assim, Deus? Porque a gente está acostumado a ver os reis das nações, são homens poderosos, fortes, homens que têm uma posição, uma postura, um status, um respeito. Quem é esse menino?
Qual é o respeito, qual o status, qual o poder, qual a imponência? Quem é esse daqui para ser rei? E Deus fala para Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê. Eu olho para o coração, olho para dentro do cara. Não vejo como as pessoas veem. E eu imagino que aquilo reposicionou Davi, porque certamente o sentimento de Davi era esse: como é que vai ser sua vida, Davi? Minha vida vai ser aqui. E quando você ficar mais velho, vai ser aqui. E quando você tiver com a idade bem avançada, é aqui, continua aqui. Nasci aqui, vou ficar por aqui, vou morrer aqui. E Deus estava querendo mostrar para Davi: não é aqui o seu lugar. Esse não é o seu lugar, e nada com relação ao lugar em si, é em relação ao projeto de Deus. É em relação ao projeto de Deus, não é em relação ao lugar. Não era vaidade, não é arrogância, não é em tirar a importância daquele lugar que era simples. Era dizer: Davi, Deus quer você em outro lugar, Deus quer te conduzir, quer te levar para um outro lugar. Por isso, naquela hora da unção com óleo na cabeça de Davi, acontece na frente dos irmãos, acontece diante deles, derrama na cabeça deles, para eles verem que eu não vejo como homem vê. Eles vão ficar cheios de dúvidas, eles não vão entender nada, mas eu não vejo como homem vê. E Deus levanta um homem para fazer isso, a pessoa certa na vida de Davi, nos seus primeiros passos, no cumprimento da missão que Deus o daria posteriormente. Acontece através da vida de Samuel, um homem simples. Um homem simples. Se olha para o seu lado, você vai ver pessoas simples que estão perto de você. Deus está suscitando Samuel do seu lado. Samuel quando você vai para casa, Samuel quando você volta do trabalho, Samuel quando você vai no mercado, Samuel quando você está na fila, Samuel quando você está no ônibus, Samuel quando você está caminhando. Mas é que os nossos olhos são tão voltados para fazer o que a gente tem que fazer, que Samuel está passando para cima e para baixo, para mudar a história, para mudar tudo, mas a gente não vê. Deus está levantando, se é que é possível pluralizar um nome próprio, eu diria: Deus está levantando Samuéis para fazer de você alguém melhor. Deus estava fazendo isso na vida de Davi. Deus levantou um homem, Deus levantou Samuel para que Davi se tornasse um homem diferente, para que se tornasse um homem melhor. É o texto de Samuel 16, 1 Samuel 16, 13. Samuel tomou seu frasco de óleo, ungiu diante dos irmãos de Davi. O Espírito de Deus veio sobre Davi como uma rajada de vento, apoderou-se dele para sempre, por toda a vida, para o resto da sua vida. Mais adiante, no versículo 7, a Bíblia diz que naquele momento, naquela oportunidade, o Senhor falando a Samuel disse: não olhe para Davi como qualquer pessoa olha, porque eu estou olhando para dentro dele. Eu estou olhando para o homem que ele é e que ele vai ser e que ele vai se tornar. Afinal de contas, lá em Atos, eu vou lembrar que ele foi um homem segundo o meu coração, porque ele faria minha vontade. Ele faria minha vontade. Deus olha para o coração para saber quem está disposto a fazer a vontade dele. É isso que te torna alguém diferente, é isso que te torna alguém melhor. E Deus levanta Samuel para ser um condutor do projeto eterno de Deus na vida de Davi, para fazer dele uma pessoa diferente, para que ele se visse de forma diferente, para que ele se enxergasse de uma forma diferente. Quem daria crédito para um homem como Davi, na condição em que ele estava e como as pessoas o enxergavam? Quem daria esse crédito? Davi, que depois se torna popular no meio do seu povo, no reinado de Saul, grande rei Saul e primeiro rei de Israel, e que se vê tão atingido, tão afrontado. Lembra que eu falei? Deus levanta pessoas
Talvez você julgue mais capacitadas que você, mas isso não tira o seu brilho, isso só abrilhanta quem você é. Você está perto de pessoas que têm valores semelhantes ao seu. Você está perto de pessoas que são tão cheias de virtudes quanto você é. Sabe que, entrando um pouco no contexto da nossa rotina de vida, quando a gente vê alguma coisa relacionada a futebol, por exemplo, só para fazer um parêntese, e você vê um time que foi vencido pelo outro, às vezes você vê o comportamento daquele time que foi vencido, que dificilmente reconhece o mérito do adversário, ele reclama de arbitragem, ele reclama de tudo e de todos, mas é difícil reconhecer o mérito do adversário. E eu penso assim, mas que tolice, porque se você quer se valorizar, valorize o mérito do adversário. É a maneira que você tem de dizer: se eu caí diante de um gigante, eu perdi para alguém que era igual a mim, tão bom quanto eu. Mas a vaidade, a arrogância do coração das pessoas, isso faz com que as pessoas só achem razão, motivo para reclamar, para murmurar, para encontrar problema. Foi por causa disso, daquilo outro. Mas parece que não há mérito nos outros. Parece que só há virtude naquela pessoa, naquele time, naquela agremiação. Deus levanta pessoas para que você possa olhar para elas e dizer assim: mas você é muito boa no que você faz. E por que razão Deus levantaria pessoas tão boas naquilo que elas fazem? Para você ser tão boa, para você ser alguém tão bom, uma pessoa tão boa quanto ela é. Tão boa quanto ela é. Se você é um músico, encontra um músico que atua no mesmo instrumento que você, e é alguém que tem uma habilidade ultra, mega, master, blaster, não se sinta inferiorizado, se sinta privilegiado, que você vai dizer assim: poxa, tem um cara que é muito bom nisso que ele faz, eu vou ficar também porque eu estou perto dele, eu vou ser também porque eu estou perto dele. Deus levanta pessoas para forjarem a nossa natureza, e tudo isso para que o projeto de Deus se cumpra, Quando Davi mais servia a Saul, mais se dedicava a Saul, foi o momento que Saul se sentiu mais afrontado. Quem é esse menino aqui? Popularmente as pessoas dizem assim: chegou agora, quer sentar na janela? Foi o momento que Saul se sentiu mais afrontado. Começava a cantar: Davi matou seus milhares, Saul matou seus milhares, e Davi 10 milhares. O que é isso? O cara é 10 vezes melhor que eu? Pirralho. Eu disse que recentemente, falo novamente, o mérito dos pais está nos filhos, o melhor dos pais está nos filhos. Faça com que seu filho, ou se esforce para isso, talvez isso não dependa notoriamente e totalmente de você, mas invista para que o seu filho seja melhor do que você. O melhor de você vai estar no seu filho, Isso vale para a vida ministerial. Esse é o sentimento, é o senso da paternidade, quando o Senhor disse assim: e vocês farão as mesmas obras que eu fiz. E obras... Aí ele dizia assim: não, quem quer obra maior? Não, mas está querendo, está se sentindo? Deus aqui sou eu, não vai fazer mais obra do que eu? Quer aparecer? Não, vocês farão as mesmas obras que eu fiz, e obras ainda maiores. Obras ainda maiores. Davi estava se fortalecendo no momento da sua, talvez um dos seus piores momentos de vida, visto que ele estava sendo perseguido por Saul. E um amigo improvável aparece. O amigo improvável de Davi nessa hora, olha como Deus levanta as pessoas para nos fortalecerem. Sabe quem fortalece a fé
de Davi, o amigo improvável chamado Jonatas, o filho do rei. O rei está querendo pegar Davi de qualquer jeito, está esperando a primeira oportunidade para pegar ele. E Deus levanta Jonatas. E diz a Bíblia que Jonatas amou a Davi. Tem gente que pega esse texto e deturpa. Mas a Bíblia, quando ela diz que Davi amou a Jonatas e Jonatas amou a Davi, é porque Deus estabeleceu uma conexão de amor segundo o princípio do amor de Deus, a excelência do amor de Deus, a ponto de Jonatas entender que agora não era mais ele o filho do rei, era um cara que mudaria a história de Davi, futuro rei. Às vezes a gente não vai entender as coisas, a gente não vai encontrar conexão para algumas coisas. E eu vou dizer uma coisa, quer saber? Não fique querendo encontrar razões particulares próprias para entender aquilo que você não vai entender, porque está escrito em Deuteronômio 29:29, que as coisas reveladas pertencem aos homens, mas as encobertas pertencem a Deus. Então tem coisa que você não vai entender. E são as coisas loucas que o apóstolo Paulo diz, as coisas loucas dessa vida, que confundem as sábias. Tem gente que não entende um monte de coisa que está acontecendo, mas isso não é sinal de descontrole, isso é sinal de completo e total controle de Deus sobre tudo, sobre todas as coisas. 1 Samuel 23:15-16, Davi permaneceu no distante deserto de Zif, refugiado no bosque, já que Saul estava determinado a encontrá-lo. Jonatas, filho de Saul, foi ao encontro de Davi no bosque e fortaleceu a sua fé em Deus. Deus levanta pessoas, mesmo que seja o filho do rei. Deus levanta pessoas para te encorajar, para te fortalecer. E esse era o amigo improvável de Davi, mas que tinha com ele uma conexão do amor de Deus. E Jonatas entendeu que não era uma questão de conspirar contra o pai, não era uma condição dele se voltar contra a família, não. Jonatas entende o que era certo. Quando a gente entende o projeto, o plano de Deus, o propósito de Deus, a gente começa a raciocinar na dimensão do que é certo e do que é errado. Do que é certo e do que é errado. Sabe que tem gente que julga que vida de crente é difícil. Por que é difícil? Porque vai ter que fazer o que é certo. Quando a gente anda no meio onde as pessoas acham que tudo tem que ser feito de qualquer forma, faz errado, todo mundo faz. Se todo mundo faz, por que eu não vou fazer? As pessoas não pensam assim? Não é? Não deveria ser assim? Você já ouviu uma coisa chamada presunção da inocência? O que significa dizer que todo mundo é inocente, até que se prove o contrário. Essa é a presunção da inocência. Parece que a gente carrega um estigma, que é a presunção do trambiqueiro, que todo mundo apronta, até que se prove o contrário. Aí por isso que tem gente que acha que é difícil vida de crente, porque enquanto tem gente que está fazendo falcatrua, você sabe quem você é em Deus, você não compactua com aquele negócio. Aí tem gente que faz o que é errado e acha que aquilo é normal, e você diz não, mas não é dessa forma, não é desse jeito. Mas todo mundo faz assim. Lamento, eu não sou todo mundo. Eu não sou todo mundo. Mas as pessoas estão dando um jeitinho. Mas eu não vou dar jeitinho. Mas as pessoas estão furando a fila. Não, mas eu não vou furar fila. Mas as pessoas estão burlando o benefício social. Eu não vou burlar benefício social. Não é uma questão de me apropriar de alguma coisa que vai me trazer um benefício momentâneo. Eu estou me apropriando de alguma coisa cujo benefício é eterno, porque os mentirosos, os ladrões, não herdarão o reino dos céus, irmão. Não herdarão o reino dos céus. Deus está levantando pessoas para que você saiba que são as pessoas certas que estão perto de você.
são as pessoas que vão te conduzir num caminho de verdade, no caminho de sabedoria. E não é nenhum demérito você pedir ajuda a alguém, você ouvir o conselho de alguém. Pelo contrário, a Bíblia fala que na multidão dos conselhos e dos conselheiros é que há sabedoria. E bom quando você tem alguém para pedir conselho, é bom quando você tem alguém em quem você pode confiar e dizer: o caminho é esse, é por aqui que eu vou, é nesse caminho que Deus vai me honrar, é dessa forma que Deus vai me honrar. Deus estava honrando Israel quando a nação de Israel saía do Egito, e Deus fez com que eles andassem por um caminho mais longo, para que eles não passassem na terra dos filisteus. E alguém abre a boca para dizer: mas que negócio é esse? Deus está cansando a gente, para que dar essa volta toda? E Deus estava dizendo assim: eu estou honrando você, estou levantando, ô Israel, estou levantando um cara chamado Moisés, você está descendo de pau nele. O povo de Israel, vocês estão caindo de pau em cima de Moisés. O cara está tão saturado, que ele pega o cajado, Deus diz assim, ó, toca a rocha, e ele está tão saturado, que ele larga o braço com aquele cajado e dá um pau, dá uma pancada na rocha. E como Deus não pode negar a si mesmo, que Deus tinha determinado para Moisés era: toca a rocha, vai sair água dela. Vai sair água dela, vai jorrar água dela. E ele pega e dá uma pancada. Deus queria dar água para o povo. Mas sabe que até um homem como Moisés é capaz de tropeçar. Até um homem como Moisés. E Deus estava dizendo: Israel, eu estou levantando um cara para mudar a sua natureza. Eu estou levantando um cara para estar diante de vocês. Eu estou levantando alguém para poder honrar a vocês. Tem alguém que está do seu lado aí perto de você, ó. Deus está te honrando através dela. Só pelo fato dessa pessoa estar perto de você, Deus está te honrando. Honrando com a sabedoria que ela tem, honrando com o sorriso que ela tem, honrando com o abraço que ela vai te dar daqui a pouco, quando terminar as atividades da igreja, honrando você, liberando a palavra, honrando por te encorajar, honrando você por ter você perto. E a gente não consegue enxergar isso. E Deus estava honrando Davi, tornando o homem melhor, honrando Davi, fazendo com que ele se enxergasse e se visse alguém fortalecido, não mais aquele Davi que se via como a escória da sua geração por ter feito o que fez, mas agora era um homem restaurado, um homem que se levanta entendendo o perdão de Deus e reconhecendo as coisas que lhe aconteceram e entendendo as circunstâncias de vida e as pessoas que foram suscitadas, que se levantaram na vida dele. Ninguém anda sozinho, irmão. Ninguém. Você era um bebê, você não podia andar sozinho, precisava da sua mãe para te carregar para cima e para baixo, do seu pai, dos tios, todo mundo. Aí entra a família toda, né? Aí você foi crescendo, começou a engatinhar. Você até criança começou a dar os primeiros passos, quis andar sozinho, sozinha. Aí soltava a mão, né? Assim, tem criança que é assim, me solte, eu quero andar sozinha. Aí vai, toma uma queda. Quando toma uma queda, a primeira coisa que faz é olhar para o pai e para a mãe. É como se ela pudesse olhar e dizer assim, ó, eu reconheço que a minha segurança está em você, pai. Está em você, mãe. Eu reconheço. Só que a gente vai crescendo e parece que a gente vai esquecendo algumas coisas, né? E a presunção vai ganhando espaço. A obstinação vai ganhando espaço. E a arrogância e a vaidade ganham um espaço ainda maior. E a gente quer andar sozinho. E Deus vai levantando pessoas para te ver assim, olha, estou botando alguém do seu lado, vai te honrar, vai com ele. Não, vou sozinho, toco minha vida, faço do meu jeito. Quem manda na minha vida sou eu. Não é assim? Tinha uma coisa que a gente ouvia na minha geração, foi assim,
alguém mandava calar a boca, lembra disso? Alguns vão lembrar, outros não. Como era o negócio? Todo mundo lembra disso? Deixa eu ver a faixa etária. Cala a boca! Cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. Deus vai levantar pessoas que vão dizer para você assim: cala a boca, irmão. Mas não é ele ou ela querendo mandar na sua boca, não. É Deus levantando alguém para dizer: menos, irmão, devagar. Respira, calma. E sabe quem fez isso com Davi? Deus levantou o profeta Natã. Já depois do fato ocorrido. Olha que a gente está passeando pela vida de Davi, né? E Deus levanta Natã para que com amor, isso Deus faz com muita maestria. Deus vai levantar pessoas que vão te confrontar com amor, que vão expor a sua fragilidade com amor. Mas se o seu coração se envaidecer, achando que isso te expõe, que o seu pecado virou chacota das pessoas, você vai se furtar do privilégio de ser transformado pelo grande amor de Deus. E eu começo a perceber por que Davi foi chamado homem conforme o coração de Deus, segundo o coração de Deus. Porque quando Natã chega perto do rei com amor, ele traz aquela história de assim: rei, preciso te falar uma coisa. Fala, profeta. Tinham dois homens, um era rico, outro era pobre. O rico tinha um monte de ovelha, cabrito, boi, bode, tinha tudo. O pobre só tinha uma ovelhinha, comia da comida dele, dormia na casa dele. Ele tinha como filho, a Bíblia diz isso, ele tinha como filho, imagina que amor aquele cara tinha pela ovelha. Sim, conta mais, profeta, o que é que acontece? E aí, rei, o que está acontecendo é o seguinte, que veio um viajante, o viajante chegou, precisava comer, aquele homem que era rico, ele se apossa da ovelha, da única ovelha daquele homem que era pobre, ele não sacrifica das suas ovelhas, ele vai na única ovelha daquele homem pobre, abate e faz o churrasco. Primeira coisa que Davi faz, a reação de Davi é: esse cara é digno de morte, esse cara tem que morrer. E quanto ao erro que ele cometeu, ele vai ser punido 4 vezes mais. A sua penalidade vai ser quadruplicada. Mas era com muito amor que Deus estava falando com Davi. E o profeta diz assim: o rei, preciso te falar que esse homem é você, rei. É você, meu rei. E não era baiano ele. É você, meu rei. Deus levantou o profeta para dizer para ele: você está no caminho errado. Você fez errado, mas Deus está te restaurando. Deus está te renovando. Deus levantou uma pessoa para refazer a rota perdida por Davi. Tudo isso para que a história dele fosse contada como a história de um dos mais destacados homens de Israel e a expressão única na Bíblia de homem segundo o coração de Deus. Assim ele está levantando Daniel, Jorginho, João, Demétrio, Luan, Sérgio, Yuri, Antônio Carlos. Deus está levantando Jeane, Rosalva, Ingrid, Simone. E ao longo das gerações, Deus está ensinando como nós devemos lidar com cada momento, circunstância da vida, entendendo que as pessoas certas estão perto de nós. E se a gente enxotar essas pessoas, trazendo para perto da gente aquelas que estão fora do projeto eterno de Deus, nós não colheremos o propósito, mas viveremos segundo a nossa vontade. Amém?